Muito bom dia. Vamos iniciar este dia especial no ISEG, o dia da última lição do professor Nuno Crato, 11 de março de 2022, uma data que vai ficar certamente marcada aqui nas memórias desta escola. Eu não preparei assim uma intervenção muito formal, pelo contrário. Estive ontem à noite a pensar um bocadinho naquilo que, na minha qualidade de colega e presidente do ISEG, poderia trazer ao início deste dia, ao início desta última lição do professor Nuno Crato, mas há um mínimo, portanto, magnífico reitor e magnífico reitor emérito, individualidades presentes, ilustres convidados, caríssimos colegas, amigos do professor Nuno Crato, antigos alunos que aqui também estão, professor Nuno Crato, querido Nuno. No ano em que celebra 111 anos, cabe-me a responsabilidade de presidir ao ISEG. É uma honra, sem dúvida, mas não é nada fácil. E o dia de hoje é um exemplo disso mesmo, desses dois lados da moeda, em tudo aquilo que eu faço, que eu observo, que eu analiso nesta escola. E hoje é um dia feliz para o ISEG, porque celebramos uma carreira fabulosa de um professor nato, um investigador e um docente cheio de carisma. Uma pessoa luminosa na relação interpessoal com toda a nossa comunidade. E o Nuno Crato é um grande professor e celebramos com uma conferência, uma lição, com aprendizagem, que é aquilo que, de uma forma ou de outra, melhor podemos adquirir ao longo da vida, a par dos afetos que vamos colecionando. Do outro lado da moeda está a pena com que eu vejo com esta jubilação um colega tão querido por todos nós fechar assim a sua carreira no ISEG. Há pessoas que deixam saudades e um espaço que depois nunca volta a ser totalmente preenchido. O Nuno Crato é um conhecido matemático e econometrista com um percurso académico nacional e internacional de grande projeção, que se iniciou com uma licenciatura em Economia e um mestrado em Métodos Matemáticos para a Gestão de Empresas, ambos no ISEG, antes de seguir para os Estados Unidos e depois para o mundo. Um antigo aluno que muito nos orgulha. E salienta em especial a preocupação com a causa da educação e o seu papel na divulgação da ciência para um público mais alargado, bem como o sentido de serviço à sociedade, inclusive no desempenho de funções governativas. E se pensam que o matemático não gosta de letras, enganam-se. O Nuno Crato escreve tão bem e pontua maravilhosamente qualquer texto e isso faz dele também um comunicador excepcional. É um humanista. Mas números são números e vou tentar trazer aqui alguns muito poucos como aperitivo para a lição. O professor Nuno Crato acaba de fazer 70 anos, mas de aspecto parece ter aproximadamente metade de 70. E em termos de energia, terá talvez a energia correspondente à raiz quadrada de 70. Já o ISEG está prestes a completar 111, tantos anos quantos os do Hobbit, Bilbo Baggins, no início da trilogia do Senhor dos Anéis. A estes 111 anos chamou Tolkien o 11th birthday e cito "a rather curious number and a very respectful age for a hobbit". No mundo dos humanos, esta idade respeitável parecem ser os muito bem disfarçados 70. Curiosamente, na festa com que se inicia o tal Senhor dos Anéis, também se celebra a chegada à idade adulta de outra personagem principal. No caso do professor Nuno Crato, essa frescura da juventude, o brilho no olhar e a curiosidade estão sempre presentes. É um eterno miúdo. No ISEG, vivemos também este 11th birthday, os 111 anos, com 3 números uns. E a primeira escola de Economia e Gestão do país, uma escola singular no seu pluralismo e na abertura à sociedade, e uma escola de primeiros. E o Nuno Crato é um destes números 1. No percurso académico, na dedicação e mentoria aos mais novos, na delicadeza, no trato para com toda a gente, um verdadeiro gentleman. Por isso o ISEG lhe está tão agradecido. Pelo conhecimento, pela presença harmoniosa, pela projeção sempre positiva que nos trouxe, pela elevação com que sempre se refere à nossa escola e à universidade e por uma certa inocência. Sei que vamos continuar a contar com a sua presença por aqui, de forma assídua, e isso deixa-nos um bocadinho mais animados quanto à qualidade do nosso dia-a-dia nos próximos tempos. Na verdade, tudo aquilo que eu disse até agora poderia ter sido dito por qualquer funcionário, qualquer professor, qualquer estudante do ISEG que se tenha cruzado com o professor Nuno Crato. Mas
talvez haja algo que eu, enquanto colega professora e especialmente enquanto presidente, possa testemunhar de uma forma única, que é uma maneira muito especial de expressar generosidade, solidariedade e empatia. Eu conheci o Nuno Crato no ISEG, quando já desempenhava esta função de presidente da escola. Uma pessoa sempre correta, sempre cordial, sempre um príncipe. Quando chegou a pandemia, e nos vimos aqui a braços com a urgência de tomar decisões de grande mudança, com implementação muito súbita, eu fiquei a conhecer muito melhor este professor, este colega e este homem. Quando a Universidade de Lisboa e o ISEG também fecharam portas, a 10 de março de 2020, ainda antes de o país o fazer, foi nessa altura preciso apelar à minha criatividade, capacidade de mobilização e entre o medo e o entusiasmo avançámos todos no ISEG sem considerar impossíveis e experimentámos muito e mudámos muita coisa. E eu recebi no meu e-mail, logo no dia 12 de março, às 3h33, não vos fora nada, uma mensagem de e-mail que me tocou especialmente, que tinha como assunto, título da mensagem, obrigado. E eu peço imensa desculpa, professor, por partilhar em público este conteúdo que é tão simples e não se preocupem, não é para maiores de 18, não é nada assim de chocante, mas era uma mensagem curtinha e era a seguinte. Clara, eu sei como é difícil liderar e como é difícil fazê-lo em tempos de crise. Queria agradecer-te, como colega, pelas tuas mensagens sinceras e encorajadoras e pelo exemplo de trabalho que tens feito nos últimos dias. Estou sinceramente comovido e agradecido com o exemplo que tens dado. Não precisas de responder. Tens coisas mais importantes a fazer, mas se tiveres tempo de ler esta mensagem, espero que ela te mostre um reconhecimento que certamente não é só meu. Abraço, Nuno. E, na altura tocou-me muito e ontem à noite estava a pensar no Nuno Crato e no trabalho e nas publicações e na investigação e no ministro, etc. Mas foi desta mensagem que eu me lembrei. Alguém que se sabe pôr no lugar dos outros, alguém que tem essa sensibilidade, que é de facto um humanista, um matemático humanista. E Nuno, quero agradecer-te como colega e em representação do ISEG, tudo o que fizeste e fazes pelo ISEG. Estou sinceramente comovida e muito agradecida pelo exemplo que tens dado. Espero que saibas que este reconhecimento certamente não é só meu. Sei que a minha curiosidade e vontade em aqui estar a aprender contigo é partilhada por toda esta plateia e que transcende qualquer auditório. E não precisas de responder. Tens a última lição para nos oferecer já de seguida. Obrigada, professor Nuno Crato. Muito obrigado. Eu espero que isto esteja a ser ouvido. E está. Muito obrigado. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado. É um prazer muito especial estar aqui convosco. Os meus colegas do Departamento de Matemática, deixem-me começar por eles em primeiro lugar, que estão ali acima, para poderem sair mais cedo. E, enfim, tanta gente importante e que me honra com a presença. Eu não vou citar um a um, mas eu podia citar um a um praticamente todas as pessoas desta sala. Eu vou começar pelas primeiras duas filas e começo por um ex-presidente da Assembleia da República, que nos honra com a sua presença, o Dr. Jaime Gama, e que, neste momento, é o presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que eu me honro também de colaborar, que tem atrás o Sr. Presidente do Conselho de Curadores e também o Sr. Presidente do Conselho de Curadores da Iniciativa Educação, e a Inês, que comigo trabalha nesse mesmo empreendimento, um ex-ministro e atual presidente da casa que se chama Caixa Geral de Depósitos, um atual presidente da Câmara de Lisboa, que deve ter muitas coisas mais importantes para fazer do que estar aqui, a nossa presidente, que acabou de, com a sua generosidade, dar-nos aqui um retrato muito exagerado, mas é natural. O nosso reitor, que também nos honra com a sua presença, e o nosso reitor emérito, um ex-primeiro-ministro, que aqui está na primeira fila, Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigado pela sua presença, um ex-ministro da Educação, o Sr.
almirante que aqui está connosco também e que nos honra com a sua presença, um ex-ministro da Economia, o presidente da associação a que eu agora pertenço, não é? E agora vou pertencer à associação dos ex-alunos do ISEG, senhor vereador, enfim, vice-presidentes, diretores de departamento, colegas, amigos, a minha família, todos que aqui estão. Estou a esquecer-me de referir em particular uma série de pessoas, mas estou a ver aqui o engenheiro Luís Mira Amaral, também ex-ministro da Economia. Enfim, tantas pessoas que aqui estão, os meus amigos de Espanha, que não devem estar a perceber muito bem o que eu estou a dizer, mas que aqui estão. Julgo que o meu amigo de Itália também chegou e um meu amigo em especial que veio de Washington, que está ali com ar de sono, porque acho que veio no avião hoje, e que é a pessoa com quem eu mais trabalhei até hoje, julgo eu, em temas científicos, que é o Pedro Lima. Há quase 70 anos, estava eu no primeiro ou segundo ano do Liceu Pedro Nunes. Há quase 60 anos, desculpem. Quase 60 anos. Agora é o 70. Há quase 60 anos estava eu no primeiro ou segundo ano do Liceu do Pedro Nunes. Estão aqui alguns dos meus colegas do Pedro Nunes. Quando eu vi atravessar o pátio, vagarosamente, penosamente, um velho professor. E ao lado de mim disseram: é o Dr. Raimundo. Fez 70 anos. Vai dar a última aula. Para mim, 70 anos, ou 80, ou 220, era mais ou menos a mesma coisa aquilo. Não era perto nem era longe, não me dizia nada. Ele fez 70 anos, podia ter feito 400, não, ou podia ter feito 15, não me surpreendeu. E hoje, que estou aqui com esta mesma idade, tenho que vos confessar que também não me diz muito fazer 70 anos. Anteontem, como é meu hábito, corri 3,5 km na praia, como tento fazer 2 ou 3 vezes por semana. Ontem dei a minha aula de séries temporais, com o gosto que tenho sempre pelos meus alunos. Tenho uma mulher extraordinária, um irmão super amigo, sobrinhos super amigos, filhos também muito amigos, mas que estão tão longe que não conseguiram vir. E sinto-me que os 70 anos não me dizem nada. Com todo o respeito pelos meus colegas que optaram por se reformar antecipadamente, eu devo dizer que lamento reformar-me, lamento aposentar-me. Lamento, e não sei se isto não é um pouco uma coisa antiquada de haver um limite exato de idade. Eu pertenço àqueles que acham que enquanto se tem saúde se deve trabalhar, e se deve trabalhar mais, e que o país precisa de pessoas que trabalhem mais, não de pessoas que trabalhem menos. E desse ponto de vista, julgo que esta passagem que eu estou a ter daqui a 20 anos, se calhar será diferente, e espero que seja diferente. E isto com todo o respeito pelos meus colegas que se reformaram antecipadamente por razões de saúde ou outras, ou por escolha pessoal, e que eu entendo perfeitamente. Gostaria de referir aqui, em particular, o professor Carlos Silva Ribeiro, que eu julgo que está ali em cima. Eu tenho 70 anos, mas ainda consigo ver, mesmo sem óculos. Está em baixo. São as máscaras. Está aqui. O professor Carlos Silva Ribeiro, a quem nós devemos tanto no Departamento de Matemática, porque não só o Departamento de Matemática se tornou um departamento vigoroso e cresceu em direção a maior investigação, ensino mais rigoroso, como também o próprio SEMAPRO foi criado com incentivo do professor Silva Ribeiro, os mestrados e os cursos de Matemática Aplicada foram criados por seu incentivo e, portanto, agradeço muito a sua presença, como agradeceria à professora Lourdes Centeno se aqui estivesse, mas julgo que está do outro lado do mundo, a professora Teresa Chaves de Almeida, Teresa Chaves de Almeida, e eu vi, está aí atrás também, a professora Margarida Patos, julgo que aí está também, o professor João Dias e outros colegas. Bem, para quem não gosta de prelúdios, já me estendi bastante. E vou passar a uma reflexão filosófica. Eu julgo que qualquer aula tem que ter uma reflexão filosófica, para começar. E eu poderia citar Kant, embora não seja um autor favorito, como dizia o Camilo Castelo Branco. Tentei isto, tentei aquilo, não consegui adormecer, à falta de melhor, recomenda-se Kant. Eu não consigo lê-lo com todo o respeito que tenho pelos filósofos em geral. Pensei num filósofo um bocadinho mais prosaico, que é o Dr. Jesus, que escrevia livros que os meus filhos e eu líamos muito em conjunto quando estávamos nos Estados Unidos e quando eles tinham idade para ler isto. E ele faz uma pergunta filosófica muito importante, e que é esta. Não, é a anterior.
Eu julgo que alguns de nós devem sentir mais ou menos a mesma coisa. Eu vejo pelos acenos que alguns de nós sentem a mesma coisa e eu não tenho resposta para esta reflexão filosófica e, portanto, o que vou fazer é rever rapidamente alguns episódios da minha vida que me marcaram e que têm algo a ver com a vida académica e com a vida profissional. A minha infância foi feliz, culturalmente privilegiada. E há pouco tempo, ao ler a biografia de um dos meus compositores favoritos, Dmitri Shostakovich, escrita pelo Volkov, eu li a seguinte frase. Dizia ele que Shostakovich, Dmitri, nasceram muitos jovens da intelectualidade de São Petersburgo, no princípio do século. Sempre educado para ser sóbrio, para ser trabalhador, para se cultivar, para saber mais, mas sempre educado para ser discreto, tolerante, não agressivo. E aqui há uma frase fantástica que eu acho que é esta. Exibir superioridade era o pecado capital dessa classe educada de São Petersburgo. Eu talvez esteja a romancear, ninguém é bom juiz em causa própria, mas eu gosto de pensar que a 4.000 quilómetros e 50 anos de distância, a minha infância também foi assim que eu fui educado. Vamos passar ao meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi na Divisão de Organização e Métodos do antigo Ministério das Corporações e Segurança Social. E o que era a minha função? A minha função era tratar com os tamanhos dos envelopes, os tamanhos das páginas, com os formatos dos formulários. E aprendi coisas muito interessantes. Não é melhor não nos rirmos, eu aprendi coisas muito interessantes aí. Aprendi, por exemplo, que os formulários devem ter claramente separado aquilo que é para ser preenchido pelos serviços e aquilo que é preenchido pela pessoa, pelo utente, que os formulários devem ter espaço suficiente para escrever os nomes completos das pessoas, coisa com que eu hoje ainda me revolto, porque o meu nome, eu sei que é grande, mas o meu nome não cabe na maioria dos formulários que me são prestados pela função pública. Aprendi algumas coisas desse tipo e outras, o que é o formato do A4, que é uma coisa interessante. Eu escrevi, pouco tempo depois, um artigo sobre o que é o A4, o que é o A3, o que é o A2, a relação entre as folhas de papel. Porquê é que eles têm todos a mesma relação? Porquê é que a relação entre o lado maior do A3 e o lado maior do A4 é sempre a mesma que entre o lado maior do A4 e o lado maior do A5? Qual é a vantagem industrial disso? Porquê é que isso é 1 para raiz de 2, que nós sabemos. Aprendi muitas coisas nesse primeiro emprego e acho que é sempre bom começar a aprender coisas úteis. Só depois é que me juntei à academia. E aqui estudei, tive vários professores que me ensinaram econometria. E um dos meus primeiros trabalhos que eu, quando acabei o curso, tive para fazer foi fazer uma previsão da revisão de preços em empreitadas e obras públicas. Não sei se isto diz alguma coisa a alguém aqui. Que era, as obras públicas e as empreitadas têm uma fórmula de revisão de preços e para fazer a previsão dos cronogramas financeiros futuros era preciso fazer uma previsão de preços. Bem, o que é que se fazia na empresa onde eu colaborava, que era a Norma? O que se fazia era, olhava-se para o crescimento anterior, aplicava-se a mesma taxa e previa-se para o futuro. Mas eu não. Eu vinha de estudar econometria. Eu tinha tido 2 cadeiras de econometria. Portanto, para mim, nada mais, nada menos do que uma regressão linear. E assim fiz, uma regressão linear. Só que o meu chefe riu-se muito das minhas previsões. Como vocês podem rir a partir deste momento, olhando para o gráfico. E aprendi 2 coisas. Em meu abono, tenho que dizer que, na altura, eu não tinha computador. Eu sei que há muitos jovens que estão aí que acham isto estranho, devia ser na pré-história, mas eu não tinha computador. E essas coisas modernas do Excel não existiam. Nem sequer existia o VisiCalc, que nem o Lotus 1, 2, 3, não existiam. E eu trabalhava com uma calculadora, já não me lembro se era daquelas pilhas, que andavam à volta com pilhas, se era daquelas eletrónicas, trabalhava com uma calculadora e, portanto, não podia fazer gráficos. Portanto, em meu abono, tenho que dizer que eu não fiz nenhum gráfico. E fazer gráficos era muito chato, à mão, papel milimétrico, régua e tal, os pontinhos todos. E claro que a série não era tão curta como esta. Esta desenhei à mão agora no iPad, naquelas coisas que se fazem os desenhos, e fiz mais ou menos assim. Mas o aspecto era este. E eu aprendi uma coisa essencial, que as pessoas às vezes se riem quando eu digo, que é o seguinte: façam gráficos.
Desenhem as séries, desenhem aquilo que se está a falar. Ainda hoje, com os meus alunos, cadeiras mais avançadas, de processos estocásticos, de séries temporais, dizem-me, professor, deu-me este resultado, o teste de Derby, não, agora já não é o Derby, deu-me o teste de Ljungbox, deu-me estes resultados, deixe-me ver a série. E então mostram-me umas coisas, mostram-me os números da autocorrelação, vários números da função. Eu digo, deixem-me ver a série original, sem ter transformada, para eu perceber o que é que estão a falar. E acho que isto foi uma das coisas que eu aprendi. A segunda coisa que eu aprendi com este exemplo foi que era preciso, além disso, as séries temporais são um bicho diferente. E são um bicho em que a alma das próprias séries é o estocástico, é o aleatório. Enquanto que na econometria clássica que nós aprendemos se passava que nós estávamos a tentar fazer relações entre as variáveis e utilizar variáveis que causam outras, nas séries temporais, processos estocásticos, a alma das próprias séries é o aleatório e é isso que tem que se encontrar. Também foi muito importante para mim isso. O meu orientador de doutoramento, o professor Howard Taylor, que aqui está, que aqui podem ver a fotografia, numa aula um dia sobre teoria da medida e processos estocásticos, portanto uma aula relativamente avançada de doutoramento, colocou um problema à turma. Nós éramos 10. E colocou um problema à turma e ficámos todos a olhar para o ar. E ele deixou-nos olhar para o ar um bocadinho e depois irritou-se e disse, mas eu não percebo. Eu tenho 30 ou 40 anos de enfrentar estes problemas. E quando me põem qualquer problema, mesmo estes problemas abstratos, eu pego no lápis, pego no papel e começo a tentar representar, começo a tentar ser ajudado no pensamento por uma representação gráfica. E vocês estão todos a olhar para o teto. E, de facto, essa também me marcou, e eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos. Bem, e não larguei essa área, não larguei a área das séries temporais. A minha tese de mestrado fiz com o professor Daniel Müller, nosso malogrado colega, estudei o filtro de Kalman, algo que estava a ser desenvolvido na altura. Depois disso apareceu o livro do Andrei Harvey, nosso amigo também, que apresentou os espaços de estados e o filtro de Kalman à parte aplicada da previsão econométrica. Mas mais tarde, no meu doutoramento em Delaware, Howard Taylor, o meu orientador, apontou-me uns modelos diferentes. Portanto, aqui uma imagem muito parcial de Delaware, mas dá a ideia do verde. Apresentou-me os processos fracionários, ou processos de memória longa que hoje se discutem tanto, os processos fratais. Pouca gente o sabe, mas quando se fala de fratais, imagina-se uma imagem destas. Mas antes de existirem estas imagens e antes dos fratais serem estudados desta maneira, eram estudados em séries económicas, preços do trigo, preços do milho. Era aí que eram estudados os fratais, era aí que as coisas começaram a surgir e foi isso que o Mandelbrot fez desde o início, embora o Mandelbrot fosse muito teórico, mas era uma pessoa que gostava sempre de ter aplicações práticas. E depois de trabalhar com ele, o primeiro artigo que submeti é interessante porque o primeiro artigo que eu submeti veio rejeitado liminarmente, aproximadamente uma semana depois, na altura em que o e-mail não funcionava tanto, era uma coisa muito rápida, com a justificação de que era um well-trodden path. E eu lembro-me que eu tive que ir ao dicionário, o que é isto do well-trodden path, e queria dizer, isso é um tema já muito esgotado, já muito trabalhado, não se preocupe com isso. Bem, o que é que eu fiz? Peguei nele, submeti a outra revista, onde foi aceito. É importante também para quem está a trabalhar a investigação, quem está a começar a investigação, pensar nisto. Uma rejeição não é o fim do mundo. Os editores e os revisores também se enganam. E quantas vezes? E, portanto, não vamos pensar que por termos sido uma vez rejeitados, que aquilo que significa uma rejeição até ao fim dos tempos. Não. Uma rejeição é só isto, é uma rejeição. Significa que ou descobrimos coisas que estavam erradas ou que estavam insuficientes e melhoramos, ou então, se achamos que nada nos foi dito, tentamos publicar no outro lado. O que é importante é que o processo convirja, ou seja, que no seu conjunto, no longo prazo, que aquilo que é publicado seja uma boa aproximação daquilo que é o estado melhor que a ciência conseguiu chegar. Bem, estava a falar de séries temporais, estava a falar
dos modelos de memória longa, na altura os modelos estavam a começar a ser desenvolvidos. E durante décadas publicou-se sobre isto, e ainda hoje se publica, e eu publiquei durante mais de uma década sobre este tema, publiquei talvez, não sei, 15, 20 artigos relacionados com este tema, e portanto não era nenhum well-trodden path. De facto o editor estava errado. Mas o editor estava errado, mas o outro editor estava certo. E é assim que nós temos que encarar as coisas. Entretanto, o que é que começou a aparecer? Começou a aparecer uma série de testes rigorosos estatísticos que não existiam na altura, que é a altura em que o Mandelbrot lança este tema e em que outros seguem, Murad Taku e outros seguem, não existiam testes rigorosos para mostrar, será que estas séries são mesmo fratais? Será que estas séries são mesmo de memória longa? Não existiam esses testes. Depois começaram a existir e começou-se a verificar que não eram. Eu também colaborei, tenho orgulho de ter colaborado nessa destruição criativa de dizer não, isto não é verdade, isto não é verdade, isto não se aplica, isto não se aplica, isto não se aplica. Vários de nós colaboramos nessa destruição criativa. Mas um dia, o meu amigo Pedro Lima e eu começámos a pensar, mas isto de facto nada tem memória longa, e que tal as volatilidades? E começámos a olhar para as volatilidades e dissemos, ele sempre foi muito mais trabalhador que eu, e eu disse, mas arranja-me uma série disso que eu não tenho paciência para andar aí a procurar séries. E ele, claro, ele estava em Johns Hopkins na altura, arranjou uma série, olhou, fizemos os testes e temos imensa honra aos dois, eu tenho, não sei se tu tens, imensa honra de, em 93 e 94, termos sido os primeiros que fizeram testes rigorosos e que mostraram que as volatilidades dos mercados financeiros têm o comportamento fracional que o Mandelbrot previa, que é o comportamento de memória longa. E também temos imensa honra, em conjunto com o nosso amigo Jay Bright, de termos sido os primeiros a criar um modelo matematicamente coerente, porque os Feigars só mais tarde é que foram demonstrados serem matematicamente coerentes, que explicativo dessa memória das volatilidades. Temos imensa honra nisso. Mas estes modelos têm aplicações muito diversas. Silvia Lopes e eu, numa curta sabática que passei em Porto Alegre, no Brasil, mostramos como o comportamento do chamado lixo do ADN é um comportamento que revela este tipo de memória. A Ana Diniz, que eu co-orientei com o João no seu doutoramento na Faculdade de Motricidade Humana, mostrou que os intervalos gerados por um mecanismo de mudança de regime switching no cérebro, da cognição humana, se tiverem distribuições estáveis, então geram memória longa. O meu aluno John Alhigi, que não está aqui, obviamente, mostrou como os testes de raízes unitárias têm que ser adaptados face à memória longa. Radhika Ramji, minha aluna de doutoramento também, mostrou como podem ser aplicados no controle estatístico de qualidade. Portanto, são temas que tinham, de facto, uma longa aplicação. Mas, às vezes, surgem temas que não se estão à espera. E um dia estava eu em minha casa, calmamente, quando recebi um e-mail. Nós morávamos, na altura, em Maplewood, no Jersey. Recebi um e-mail e depois um telefonema de uma amiga chamada Carla Pedro Gomes, que alguns de vocês se lembrarão dela, que foi uma aluna brilhante do mestrado de métodos matemáticos aqui neste ISEG. Uma aluna brilhante, e disse: Nuno, eu agora estou aqui nos Bell Labs, tu não moras aí ao pé? Eu disse: moro ao pé do Bell Labs, mas não é assim tanto ao pé. É que eu não estou bem nos Bell Labs, eu estou aqui num sítio, deixa-me lá ver. Bart, como é que se chama isto? Maplewood. Maplewood é onde eu estou. Mas eu estou num sítio qualquer muito esquisito, que é Boyden Avenue. Boyden Avenue, espera aí que eu já vou ter contigo. Não desligues. E estava no fim de carro, 3 minutos. E isso foi um encontro muito feliz e nós, imediatamente, começámos a pensar, bem, agora nós estamos juntos, temos que fazer algum trabalho científico juntos. É para isso que nós existimos, fazer trabalho científico. Bem, a Carla trabalhava em teoria da computação e eu em processos estocásticos. Não estávamos bem a ver o que é que se podia fazer. Andámos. Foi muito bom porque almoçámos muitas vezes em Newark, no Portuguese Pavilion e noutros restaurantes bons de Newark e divertimos-nos imenso à procura de algo de comum entre a teoria da computação e a aleatoriedade. Como é que vamos fazer isto? E ela um dia disse-me: tenho um problema e o problema é este. Há certo tipo de problemas de resolução que são resolvidos por computadores que demoram um tempo estranho. E nós estamos a tentar modelar o tempo estranho que demoram esses computadores a chegar à solução. E não conseguimos.
Queres nos ajudar? Claro, com certeza, vamos embora. Olhamos para a série, olhamos para aquilo e tal. E começámos a fazer a distribuição e aquilo nada se ajustava. Aquilo não tinha, nada se ajustava, não tinha, e não tinha interesse nenhum. Quanto muito havia uma mistura de distribuições, uma coisa, uma gama e uma normal. Não tinha sentido nenhum, aquilo não tinha piada nenhuma. É aquela coisa que se diz é encher chouriços. É mete aqui, sai ali, vamos lá ver se ajusta melhor que a outra. Mas um dia, há um de nós tem uma ideia e diz assim: parece-me que esta distribuição varia com o número de elementos da amostra. Varia com o número de elementos da amostra, a distribuição. Isso não pode ser. Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, ou é uma distribuição, ou não é uma distribuição. Ou estamos a falar de um universo, ou esse universo, se não tem reposição, se tem reposição, não é por extrair mais elementos desse universo que nós vamos ter uma distribuição diferente. Portanto, estatisticamente não faz sentido nenhum. Nós queremos leis gerais. Não faz sentido nenhum. Ele disse, não, mas é que é mesmo, parece que é isto e tal. E então, pensámos um bocadinho e estava aí a solução do problema. E a solução do problema foi fazer aquilo que o meu orientador me tinha dito e por onde eu comecei. Desenhem-me a série. Desenhem-me isto. E então desenhámos a sucessão de somas parciais. Nós sabemos que uma sucessão de somas parciais numa distribuição bem comportada tem mais ou menos este comportamento. Vamos convergindo para médias parciais. Perdão. Vamos convergindo para a média. Vamos convergindo. Isto é o habitual. Portanto, tiramos 2, tiramos 10, tiramos 1000, tiramos 50 mil e a certa altura, ali vai-se até aos 1000, aquilo está ali à volta da média. E então dissemos, vamos fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico com esta média. E o gráfico com esta média mostra uma coisa completamente diferente. Não converge. Não converge para a média. Bem, para quem sabe um pouco de estatística, isto só tem uma explicação. É que a distribuição não tem média. É uma distribuição sem média. E, portanto, o que também existe, existem distribuições sem média. Portanto, era aí que estava a chave do problema. E nós fizemos uma série de tentativas em seguida e tornou-se bem claro que era preciso considerar certo tipo de distribuições, chamadas de Pareto leve, e, portanto, com média finita, ou variância finita, variância infinita, média infinita, etc. E foi por aí que começámos a trabalhar. E então trabalhámos muito nisto também, porque era preciso arranjar um modelo para os problemas que estávamos a tratar. Esse modelo aparece com quadrados latinos, que é uma coisa muito, muito comum, com quadrados latinos, e acabámos por modelar a distribuição com uma cauda pesada, que é aquilo que significa que eventos extremos, temos ali uma cauda muito pesada, e eventos extremos aparecem com mais probabilidade do que é habitual. O próprio Mandelbrot, que durante muito tempo foi um campeão das distribuições estáveis e da memória longa, e, enfim, até morrer, ficou surpreendido quando nós lhe mostrámos exemplos tão marcantes. Porque, de facto, uma distribuição estável com 0,3, 0,4, era uma coisa que não era conhecida. Ele ficou conhecido com isso. Portanto, a distribuição, o problema é muito simples. O que é que isto vai resolver? Isto vai resolver outro problema também que é interessante neste problema, que era o seguinte. O que se passava era que, muitas vezes, punham-se os computadores todos a funcionar, à procura de uma solução de um determinado problema, podia ser o Sudoku, mas um Sudoku gigante, não era um Sudoku 9x9, era um quadrado latino gigante, punha-se à procura de uma solução e estava-se na altura a discutir se eram os NP completos, se não eram os NP completos, esses problemas todos da teoria da computação, e o computador trabalhava e não chegava a solução nenhuma. Uma vez pusemos os trabalhadores todos do Bell Labs, portanto, imaginem o poder computacional daquilo. Claro que estamos a falar há 30 anos, mas imaginem o poder computacional daquilo e, a certa altura, começámos a receber protestos porque o Bell Labs estava semi-paralisado, porque aquilo não conseguiam e não chegava a uma solução. Mas havia uma coisa muito simples, que era desligava-se, ligava-se outra vez e, de repente, aparecia a solução. Então, a solução está. Desliga-se e liga-se. Desliga-se e liga-se. É o que nós fazemos nos computadores. Isto não está a sair? Desliga, volta outra vez. Há de chegar lá. Que é uma coisa que para um estatístico não faz sentido nenhum. Porque nós estamos... A probabilidade de chegar a uma solução partindo daqui é a mesma que partindo daqui, é a mesma que partindo daqui, é a mesma que partindo daqui. Para nós não faz sentido nenhum a priori. Portanto, desligar significa recomeçar de outro ponto aleatório em que a probabilidade de chegar a uma solução é tanta como aquela. Portanto, só faz sentido se
a distribuição não tiver memória, não tiver média finita. Só assim é que faz sentido. E, portanto, isto foi também uma coisa que nós encontramos e que foi muito interessante para nós, gostámos imenso, porque, de certa maneira, resolvemos um paradoxo da teoria da computação. Mais tarde, a minha aluna de doutoramento, Alda, que está aqui a fazer um favor imenso de me passar os slides, mas que é uma pessoa que, além de prestável, é extremamente inteligente. A Alda resolveu o problema seguinte, que foi criar modelos teóricos com árvores de decisão que pudessem explicar o comportamento destes algoritmos. E a Alda criou modelos com comportamento de caudas pesadas e estudou o comportamento das árvores de decisão de tal maneira que as árvores de decisão, para ela hoje não têm segredos, elas geram o número que quiserem. Querem gerar o número π, ela gera o número π. Querem gerar o número e, ela gera o número e. Com este tipo de árvores de decisão. Que são um modelo daquilo que se passa nos algoritmos em computação. Bem, de retorno ao país, estamos no ano 2000, eu tive a sorte de passar um verão como cientista visitante no IPIMAR, trabalhando no grupo da Fátima Borges, que ali está, atrás, com imenso gosto, e que eu agradeço a sua presença. Foi uma equipa multidisciplinar, com biólogos, oceanógrafos, oceanógrafos especialistas em interpretar mapas, sobre a NOAA, sobre a North Atlantic Oscillation, sobre a diferença de pressões que existe no Atlântico Norte, e conseguimos relacionar a diferença de pressões com as pescas de sardinhas. Que é uma coisa que, enfim, saiu aquilo, mas isto é uma correlação. E agora como é que se explica? Ninguém publicava em revista nenhuma uma correlação que aparece. Estes tipos estão malucos. Olha, eles acham que vai prever as séries das sardinhas com o anticiclone dos Açores mais o do Norte. Não, isto é tudo maluco. E trabalhámos nisso e chegámos à conclusão que certo tipo de diferença de pressões cria certo tipo de ventos e que esse certo tipo de ventos cria um afloramento, upwelling, que é propício ou mata as ovas das sardinhas e, portanto, que as sardinhas, passados 18 meses, vão aparecer na nossa costa ou não vão aparecer na nossa costa. É muito interessante. Mas isto que eu vos expliquei aqui em 2 minutos demorou-nos talvez 6 meses. E na equipa multidisciplinar. É que a multidisciplinaridade requer muito trabalho. E requer trabalho disciplinar. Há pessoas às vezes que pensam, vamos especializar em multidisciplinaridade. Que interessante. Vamos especializar em nada. Não, a pessoa tem que se especializar numa disciplina para depois, com outras pessoas especializadas noutra disciplina e com outras noutra disciplina, e que tenham todos vontade de trabalhar, consiga chegar a algum lado. Esta parte também é importante. Vontade de trabalhar também é importante. Bem, enfim, isto tudo que eu vos disse é muito simples. Eu sei que parece muito simples e é enganador estar a simplificar as coisas, mas isso se faz na divulgação científica. O meu amigo Henrique Monteiro, que aqui está também, e que não levanta o braço porque tem vergonha, que ele é uma pessoa muito envergonhada. O meu amigo Henrique Monteiro, em 1996, convidou-me a escrever para o Jornal Expresso artigos de divulgação científica. Temos um almoço, outro almoço. Como deve ser. Aliás, tivemos vários almoços para que isso tudo se ficasse melhor assente. E ele convidou-me a escrever e eu comecei a escrever divulgação científica. Poucas pessoas talvez tenham feito tanta divulgação científica como eu. Eu escrevi, eu nem sei contar, mas eu acho que escrevi mais de 500 artigos de divulgação científica no Expresso, se eu pensar em termos de uma regularidade semanal e às vezes mais do que uma vez por semana. Escrevi talvez 15 ou 20 livros de divulgação científica, centenas, milhares de palestras, e tive sempre imenso gosto com isso. A divulgação também não é fácil. A divulgação é assim, é bastante difícil, é preciso simplificar as coisas. Mas quando simplificamos, estamos ali naquele caminho em que não sabemos o que é que vamos dizer. O meu exemplo favorito é o da estrela Sírio. A estrela Sírio diz-se é a estrela mais brilhante do céu. Ok, a estrela mais brilhante do céu. Não convém dizer que é a estrela mais brilhante do universo, porque isso não sabemos. É a estrela mais brilhante do céu para quem está sobre a Terra e olha para o céu. É uma coisa diferente, portanto, convém ter algum cuidado como se diz isso. E depois, não convém dizer, porque as pessoas ouviram dizer que as estrelas se medem por magnitude, o brilho das estrelas se mede por magnitude. Não convém dizer que é a estrela com maior magnitude, porque é o contrário.
é com menor magnitude, porque é uma escala logarítmica inversa. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quem está a fazer divulgação científica e vai falar sobre o brilho da estrela Sírio, o Sr. Almirante sabe bem do que eu estou a falar, e vai falar sobre o brilho da estrela Sírio, tem que ter cuidado com as palavras, não pode dizer que é de maior magnitude só porque ouviu dizer que era magnitude. Tem que ter muito cuidado com as palavras. E, portanto, muitas vezes é enganador simplificar, mas nós tentamos simplificar e tentamos que as pessoas nem percebam porque é que estamos a simplificar. Que as pessoas olhem e se divirtam. Eu dei há tempos uma aula que me mudou uma maneira de pensar sobre algumas coisas. Com este estilo de divulgação, eu dava, e às vezes ainda dou, uma aula, a meio de semestre dava uma aula sobre um tema diferente. E dei uma aula sobre a história da regressão. A história da regressão, que é um método estatístico que utiliza, que pouca gente se lembra, mas que a regressão começa com procura de muita gente, Boscovich, Monteiro da Rocha, para a determinação das órbitas dos planetas. E, finalmente, o Gauss, que tinha o método na gaveta, em 1801, quando é descoberto uma coisa que se pensava que era a estrela, que era o planeta em falta entre Marte e Júpiter, e depois se pensou que era um cometa, o Gauss aplica o método. Aliás, ele não aplica, ele não tinha paciência para esse tipo de trabalho. Escreve ao amigo Olbers e diz: Olbers, eu acho que é isto, vê lá. E o Olbers vê e descobre aquilo que estava perdido pelos astrónomos. Com este método de regressão. Aí nasce a regressão. Mas ela é popularizada no fim do século XIX e princípio do século XX com o Galton. E o Galton faz um diagrama sobre a altura dos pais e a altura dos filhos. E os pais mais altos que a média tendem a ter filhos que também são mais altos que a média. Mas não exatamente como eles. Ou seja, um pai que está afastado da média 10 centímetros para cima, a probabilidade, o valor esperado do seu filho está afastado da média 9 centímetros para cima. Não 10 centímetros para cima, nem 11 centímetros para cima. Ou seja, há aquilo que o Galton disse, chamou uma regressão para a média. E é por isso que nós hoje chamamos de regressão àquilo que nós fazemos todos os dias, como economistas, como matemáticos, como estatísticos, que é a regressão para a média. Porquê? Só por esta razão, porque os filhos não são tão altos como os pais, ou melhor, não se desviam tanto da altura média como os pais. É esta questão simples. E, senão, se fosse o contrário, se calhar chamávamos-lhe progressão. E então íamos fazer uma progressão linear. Não, estamos a fazer uma regressão linear. Eu estava a explicar esta história e, no fim, há uma aluna que vem ter comigo. Por acaso, a aluna era bem alta, não sei se era mais alta que o pai, se era mais baixa que o pai. E diz-me: professor, gostei tanto da sua aula, porquê é que não dá as aulas todas assim? E eu pensei: educação, porquê é que a educação não é divulgação? Não pode ser. Não pode ser divulgação. Porque são duas coisas completamente diferentes. A divulgação é episódica. Eu contei-vos este episódio da estrela Sírio, porquê? É o mais fácil para mim de contar, em que me lembro agora, porque podia contar outro episódio qualquer. Mas, por favor, deixem-me pensar nisso. Não, lembrei-me deste. Isto é episódico. Este episódio que aparece é aquilo que melhor mostra um conceito que eu estou a tentar explicar. Mas a educação não é assim. A educação é sistemática, é rigorosa, tem que ter um currículo, embora haja pessoas que acham que o currículo é uma coisa para deitar fora. Não, tem que ter um currículo, tem que ser progressiva, tem que ser sistemática, tem que ser estruturada. Os conceitos têm que aparecer uns a seguir aos outros. E não podem aparecer podem ser relações, mas não se pode dar uma aula começando pelo Gauss, que era um malandro que escondeu o método dos mínimos quadrados debaixo da gaveta à espera que aparecesse um cometa para ele descobrir e tal. Não pode ser assim a aula. Podemos contar uma história aqui, uma história acolá, e é interessante que contemos, e culturalmente é muito importante para os alunos. Mas a aula não tem a sequência do Gauss e do Olbers e dos Galton. A aula tem a sequência daquilo que nós queremos, nós, professores, queremos, porque a aula não deve ser centrada no aluno, a aula deve ser centrada no professor, a aula deve ser centrada, melhor, na matéria, naquilo onde se quer chegar. A aula tem que ser centrada num programa onde se quer chegar para bem dos alunos, para que todos aprendamos. Não é naquilo que interessa em cada momento ao aluno estudar. E daí veio, mais uma vez, o meu grande interesse pela educação, em que eu fiz algumas coisas também. Eu comecei de novo a ler temas de educação
quando o meu pai tirou as chamadas pedagógicas. Não sei se lembram o que eram as pedagógicas. Antigamente, o meu amigo Marcelo Grilo e o meu amigo Pedro, de certeza que sabem, lembram-se bem disto. O que é que se fazia? Alguém queria ser professor, licenciava-se em matemática, licenciava-se em química e ia dar aulas. Mas depois, se quisesse ser efetivo, tinha que tirar umas cadeiras pedagógicas. O meu pai tirou em Coimbra porque gostava muito de Coimbra. Exatamente, João. Gostava muito de Coimbra. E então, tirou em Coimbra e trazia os livros para casa e eu comecei a ler os livros dele. O Claparède, que hoje já não está tanto na moda, o Piaget, que hoje ainda está na moda, embora as pessoas não percebam que o Piaget, o que escreveu, já foi há muito tempo, a psicologia evoluiu muito sobre isso. Comecei a ler isso. Nos Estados Unidos tomei contacto com o trabalho de Don Hirsch, que em minha opinião é talvez a pessoa mais importante em educação no fim do século XX. Don Hirsch, que nós tivemos aqui entre nós, graças à Fundação Francisco Manuel dos Santos, tivemos entre nós. Don Hirsch, tomei contacto com ele, com os trabalhos que ele estava a publicar, com a insistência que ele sempre tinha de que na base de tudo está o conhecimento. Queremos desenvolver sentido crítico? Sim, mas conhecendo. Queremos desenvolver criatividade? Sim, mas conhecendo. Não podemos desenvolver criatividade no vago, não podemos desenvolver sentido crítico no vago. Sentido crítico no vago é equivalente a fala barato. Queremos sentido crítico, então temos que conhecer sobre o que estamos a falar. E a seguir aí, sim, a seguir conseguimos criticar. E mesmo aquela ideia que existe agora de que está tudo na internet, não é preciso saber nada porque está tudo na internet, é uma ideia totalmente falsa. Porque nós, se não soubermos, nem sequer sabemos o que é que vamos procurar. Portanto, nem sequer sabemos interpretar aquilo que estamos a ler. E esse é o grande problema, é isso que o Don Hirsch insistiu imenso ao longo da sua vida, porque ele era um professor de literatura inglesa. Que ele insistiu imenso ao longo da sua vida, que ainda continua, está com 93, eu espero lá chegar também, tão bem como ele. E o Don Hirsch insistiu sempre que é, nós, para entender um texto, podemos ter estratégias de entender o texto que os pedagogos podem ensinar. Está bem, mas isso é um bocadinho. E depois temos que saber sobre o que é que o texto trata. E é muito mais fácil perceber um texto sobre uma matéria que nós conhecemos do que sobre uma matéria que não conhecemos. Isto é óbvio para todos nós, exceto para certos teóricos da pedagogia. E, portanto, este interesse por mim é um interesse pela pedagogia, uma coisa que me fez quase que os olhos sair das órbitas. Eu escrevi também bastante sobre isso, bastantes livros sobre isso, alguns mais críticos, outros menos críticos, uns mais construtivos, outros mais destrutivos. Mas mais importante ainda do que isso para todos nós, mais importante do que estar a criticar, é colaborar na investigação científica sobre educação. Aquilo que alguns psicólogos portugueses, estou a ver ali o meu amigo João Lopes, e são capazes de estar outros também, aqui, que alguns psicólogos fazem, que é a investigação científica sobre os métodos de ensino. Nós, economistas, colaboramos mais modestamente no estudo estatístico e de economia da educação que nós temos realizado no ISEG desde 2011 e continuamos a realizar e que teremos no ano seguinte. Este ano realizamos na Nova. Bem, e depois de eu ter sido tão explícito na crítica às orientações educativas dominantes, é surpreendente que alguém corresse o risco de me chamar para posições governativas na área. Mas a realidade é que isso aconteceu. E o Dr. Pedro Passos Coelho convidou-me para ser Ministro da Educação, o que eu tive imensa honra. As duas coisas, uma estatística, correlação não é causalidade, mas deixem-me dizer-vos que em 2015 foi o ano em que os resultados dos nossos estudantes nas avaliações internacionais foram os melhores de sempre, tanto no PISA como no TIMSS, a partir daí decaíram, que a escolaridade obrigatória foi estendida até ao 12º ano, sem quaisquer problemas, que a retenção diminuiu, que os nossos alunos mais fracos diminuíram em percentagem, ou seja, quando olhamos para o PISA e para o TIMSS, nós vemos que o bottom, os chamados low performers nessa terminologia internacional, reduziram-se em Portugal e, portanto, alguma coisa de bom se fez. E eu acho que isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que isto aconteceu, o abandono escolar reduziu-se para praticamente metade e outras coisas se passaram. Em ciência, os cientistas portugueses conseguiram pela primeira vez uma competitividade europeia que permitiu receber mais dinheiro através do dinheiro concursal da Europa do que aquele que o país põe. Está ali a minha amiga Leonor Parreira, que se lembra bem destas estatísticas e do que fez por elas acontecerem.
No ensino superior fundiram-se as duas universidades de Lisboa, portanto, quando temos aqui 2 reitores, não é um de uma, outro de outra. São os 2 da mesma, o que também acho que foi uma coisa muito positiva para nós, embora eu continue a perguntar aquilo que eu perguntava ao meu amigo, o professor Cruz Serra, quando foi a fusão. Isto significa que vai ficar tudo na mesma, que é uma coleção maior de escolas ou que há uma maior integração? Bem, eu perguntava a ti, mas agora pergunto ao Luís, que é quem está a trabalhar porque isso aconteça. É quem está neste momento a trabalhar porque isso aconteça. Bem, a educação, estou a falar de educação, estou a falar dos aspectos essenciais da educação, nada pior do que esquecer o essencial. O essencial nós sabemos o que é. O essencial é a leitura, é que os jovens aprendam mais, que estejam mais tempo na escola, e por isso eu tenho imensa honra que o meu amigo Alexandre Soares dos Santos, que eu conheci na altura da criação, antes da criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e com quem privei, tive o privilégio de privar e a honra de privar. Aqui vemos nós 2, depois de um bom almoço, eu julgo que a Inês estava também nesse almoço, não sei se José estava, mas julgo que a Inês estava, depois de um bom almoço em Bérgamo, depois de um bom almoço, em que o meu amigo Alexandre telefonou e disse: Nuno, reservem um restaurante, eu vou aí ter consigo, vamos lá, encontramos a meio caminho. Ele estava em Verona, eu estava no Lago Maggiore, em Angera. Eu vou meio caminho, arranjo um sítio, reservem um restaurante. Depois telefonou-me no dia seguinte, que era o dia, e disse: somos 13. E então tivemos que ir para outro restaurante. Tivemos que ir, mas não se comeu mal e foi muito divertido. E eu fiquei com esta imagem, de que tenho imensa honra de ter esta imagem comigo. E, de facto, nós, na Iniciativa Educação, tudo aquilo que ele nos pediu, à Inês, a mim e à Sara Miranda, para ajudar a conceber e lançar, esteja centrado no essencial, que é aquilo que é importante. Bem, mas agora, porquê é que nós, professores universitários, porquê é que nós, estudantes universitários, devemos estar preocupados com a educação pré-universitária? Podíamos esquecer tudo. Eu vou dar 2 razões. A primeira pode parecer egoísta, mas não é. A primeira é a seguinte: quanto mais bem preparados nos chegarem os alunos, mais facilmente nós conseguimos que eles cheguem onde devem chegar no fim de um curso superior. Quanto mais bem preparados estiverem os alunos, mais rapidamente progridem, mais solidamente progridem, mais fácil é o nosso trabalho e mais recompensador é o nosso trabalho desse ponto de vista. Isto é egoísta? É egoísta e não é egoísta, mas é aquilo que nós vemos todos os dias. E a segunda razão é mais geral, é que a adolescência é a época ótima da vida para aprender um certo número de coisas. As línguas, por exemplo. A dificuldade que eu tenho, ainda hoje, em falar inglês. Although I teach in English every week. But when I start writing, oh my God. E a dificuldade que tenho com outras, com meus hermanos, los hermanos de Espanha. Eu falava também em espanhol. Depois de estarmos em Itália, lo perso tutto de espanhol. Há uma época na vida em que se aprendem bem as línguas. E essa época é, quanto mais cedo melhor. E os nossos jovens devem aprender. Portanto, a minha recomendação vai, além de genericamente de aprender na adolescência, aprendam línguas, aprendam a falar melhor. E a segunda recomendação que eu diria aos jovens é: sejam exigentes convosco próprios. Não basta aprender, por exemplo, não basta aprender a ler e escrever. Bem, ler e escrever. É preciso comunicar bem. A capacidade de comunicação é uma das coisas mais importantes que um jovem saído da universidade deve dominar. E quando estou a falar de comunicar bem, é aquilo que a nossa Presidente disse: pontuar bem, pôr os pontos finais e as vírgulas no sítio certo, utilizar um vocabulário rico e preciso, mas despretensioso. Rico e preciso, mas despretensioso. Frases curtas, mas precisas, uma ideia em cada parágrafo. E só assim se consegue aquilo que é importante na comunicação, que é comunicar para ser entendido. Como escreveu o alagoano Graciliano Ramos, um dos meus escritores favoritos, está ali uma professora de literatura brasileira, que sabe bem do que eu estou a falar. Como escreveu Graciliano Ramos, a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Tão simples, tão simples. A palavra foi feita para comunicar, não é para brilhar, comunicar. E, portanto, eu diria aos jovens,
por favor, tomem atenção à expressão, sejam exigentes convosco próprio, falem corretamente e aprendam. Aquela adolescência também é a época própria da vida para aprender a respeitar o conhecimento e respeitar o rigor. É a época certa. E eu não posso deixar de dizer que o conhecimento e o rigor estão hoje sob ataque de várias frentes. Em primeiro lugar, correntes de inspiração pós-moderna, eu até vou ler isto para ser claro, que tendem a relativizar todo o conhecimento, para o menorizar. E que tendem a desconstruir, palavra horrível, todas as asserções. Não para as substituir por conclusões melhores, mas para deixar um vazio e hesitação a partir dos quais a dúvida deixa de iluminar a procura da verdade para passar a paralisá-la. A desconstrução pós-moderna é a paralisação do conhecimento. Em segundo lugar, o conhecimento e o rigor estão sob ataque de orientações pedagógicas anticientíficas que recomendam o sentido crítico no vago, a criatividade na ignorância, comunicação sem conteúdo e colaboração sem objetivo. Bem, não há nada de errado em colaborar, mas que se aprenda a colaborar para fazer uma coisa concreta. E que se aprenda a colaborar enquanto se está a fazer uma coisa concreta. Porque é que há de haver comunicação sem objetivo? Aprender a comunicar sem objetivo? Não. Comunicar, a palavra foi feita para dizer, não para brilhar como ouro falso. E isto deve nos preocupar, sobretudo nós universitários. Mas o tempo passa, e está a passar aqui também. Em 2015, tendo acabado a minha missão governativa, tive meio uma das melhores decisões da minha vida, que foi partir para a Itália. Sair do país, eu não sou um político, com todo o respeito pelos políticos, pelos profissionais e pelos não profissionais, por todo o respeito, não sou um político, cumpri uma missão e desliguei. Ou liguei à terra, não sei como é que a melhor maneira de dizer. E fui para a Itália, onde depois, mais tarde, acabaria por obter, por concurso, um lugar no Centro Comum de Investigação em Ispra, Itália, onde trabalhei com várias pessoas. E foi uma experiência interessantíssima, o contacto com a cultura italiana, com a cozinha, com a língua. Nunca li tantos livros em italiano, nunca falei tanto em italiano, nunca ouvi tanto em italiano. E foi, de facto, uma experiência interessantíssima desse ponto de vista. Não percebo porque é que alguns estudantes de Erasmus que vêm para Portugal não se esforçam sinceramente para aprender português enquanto aqui estão. É uma oportunidade única. E têm a oportunidade aqui na escola. Têm essa oportunidade. Porque não se esforçam mais para aprender português? Ou como os nossos estudantes de Erasmus, quando vão para a Polónia, não aprendem polaco, e porque é que não, quando vão para a França não aprendem francês, etc. Não percebo. Não percebo. Mas, enfim, aí no Centro de Investigação Comunitária contactei com pessoas fantásticas. Devo dizer que não fiquei nada convencido sobre o trabalho da Comissão Europeia e sobre o método de trabalho da Comissão Europeia. O que se passa na Comissão Europeia, pelo que eu vi, é muito triste, é a cultura do espírito cortesão, de agradar ao chefe, em vez de o chefe por aí acima, até ao comissário europeu, agradar ao chefe em vez de ser de facto crítico e fazer aquilo que se preconiza. Mas, enfim, o trabalho que eu tive foi interessante, contactei com uma série de pessoas excepcionais, com uma série de cientistas excepcionais. Trabalhei com o meu amigo Paulo Paruolo naquele livro que nós fizemos, que se centra sobre dois assuntos fundamentais para nós, que é o acesso aos dados e a avaliação das políticas através dos dados. O acesso aos dados, ainda hoje, em muitos sítios, em muitos governos, é considerado algo que é um privilégio, não um direito. É um privilégio a ser tolerado pelo governo, talvez tolere que as pessoas conheçam os dados, quando não, deve ser um direito de cada governo fornecer todos os dados que não sejam dados confidenciais para que as pessoas possam analisá-los, para que toda a gente possa analisar, e a possibilidade que nós temos de fazer uma avaliação com métodos científicos do impacto das políticas. E isso acho que são dois pontos essenciais e tenho imenso orgulho pelo trabalho que fiz aí. E também me orgulho pelo recomeço do meu trabalho científico em Time Series, com os meus amigos Jorge Caiado e estava aí também. Está ali a Pilar. Ia com a Pilar. Mas agora vou fazer uma grande... Não vou demorar muito tempo. Eu prometi ao Sr. Reitor que às 10, às meio-dia 25 terminávamos.
Não vou demorar muito tempo, mas eu vou falar de uma história científica muito interessante, que é a história das marés. A história das marés é uma história que vem desde há muitos anos, como é evidente, já há 2.000, 3.000, 4.000 anos se sabe que existem marés. Se percebe que há uma relação entre as marés e a Lua, percebe-se que há uma relação entre as marés e a Lua, mas as marés foram algo que teve que se esperar pela revolução científica para ser entendido. E o próprio Galileu e Kepler, dois génios extraordinários, falharam rotundamente na explicação das marés. O Galileu pensava que, Henrique Leitão, depois não te zangues comigo se eu disser alguma coisa que um bocadinho menos precisa, mas pensava que a rotação da Terra fazia uma maré, e fazia uma bossa d'água. E não deixava de estar a fazer algum sentido. Só que ele não conseguia perceber porque é que existiam duas bossas, porque é que há duas marés cheias por dia. Não conseguia perceber. Ele até pediu a um amigo, um inglês, que viesse a Lisboa para ver, porque em Lisboa deveria haver duas marés por dia. Lá em Itália é que não, mas em Lisboa devia haver. Depois o amigo voltou para trás e disse, olha, afinal há duas marés por dia em Lisboa também, portanto essa tua teoria não deve estar muito certa. Enfim, Galileu, estamos a falar de grandes génios. O Kepler, não conseguiram perceber. Foi preciso esperar por Newton. E Newton percebeu a dinâmica, percebeu a mecânica newtoniana, percebe a dinâmica, percebe que há uma atração pela Lua de um lado, que do outro lado a menor atração da Lua, se assim quisermos, ou então que o sistema, no seu global, pelo facto de fazer rotação, cria duas marés altas por dia. Bem, o Newton conseguiu isso, mas daí a prever as marés é muito difícil. As marés não se consegue explicar só por isto. Porque é que em Lisboa a maré tem uma amplitude, Sr. Almirante, por favor, corrija-me se eu disser mal, de 3 metros, mais ou menos 3 metros, e no Monte São Michel tem uma amplitude mais ou menos de 15 metros. 15 metros. A teoria de Newton não consegue explicar isso. Não consegue. Nem consegue explicar porque é que no meio do oceano as marés são, em geral, menos altas do que junto à costa. Não consegue explicar. E foi preciso esperar pelo Laplace, pelo Maclaurin, das séries de Maclaurin, por uma série de pessoas para começarem a perceber que existe a dinâmica das águas, que existe o fundo dos oceanos e que há uma onda, uma onda grande, de longa duração, que é a onda da maré, quando chega, pode ser vista como uma onda, quando chega perto da Terra, levanta conforme os fundos oceanos. Os fundos oceanos têm um poder explicativo. Mas ninguém conseguia transformar este conhecimento numa previsão efetiva das marés. E então, Lord Kelvin, Thomson, grande físico britânico, tem uma ideia genial e extraordinariamente moderna. Extraordinariamente moderna. Que é a seguinte. Ele percebe quais são os fatores por trás das marés. Percebe que há o fator lunar semidiurno, o fator da declinação lunar semidiurno, o fator lunar diurno, o fator... Tudo isso, ele percebe que existem esses fatores todos por trás das marés. Mas ele não consegue, com esses fatores, prever o que se passa em cada porto. Porque isso é que é o problema das marés. O que é que se passa em cada porto? E então ele diz o seguinte. Eu não sei prever as marés, mas eu sei quais são os fatores que condicionam as marés. E sei que esses fatores são estes. Período lunar diurno, período lunar semidiurno, etc, 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 até um conjunto deles. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, a cada porto, vou observar as marés. Já existia um marégrafo na altura, existe um marégrafo fantástico em Cascais, tradicional, daqueles com tambor, que sai uma folha de papel. Vou observar as marés e vou, a partir daí, ver nestes períodos que eu conheço, portanto, nestas frequências que eu conheço, vou ver quais são as influências que são determinantes. Ou seja, o que é que ele está a fazer? Ele está a fazer aquilo que matematicamente se chama uma transformada de Fourier, mas só em frequências específicas. Portanto, ele está a fazer uma transformada de Fourier, mas só naquelas frequências específicas, e depois, como, além de cientista, era inventor e era um homem que gostava de produzir, produziu esta máquina fantástica. E esta máquina faz exatamente isto. Esta máquina tem um conjunto de roldanas que utiliza a transformada de Fourier para prever as marés que vão sair ali naquele papelinho que ali está. Isto é fantástico. Portanto, temos ali aquele sistema de rodas dentadas, cada um para o seu período. Temos ali a soma de Fourier através daquelas roldanas, a soma de Fourier, e depois vai aparecer a previsão das marés. Ele fez estes aparelhos, salvo erro, há à volta de 14 que sobrevivem do Kelvin no mundo, neste momento.
o Sr. Almirante corrija, mas deve ser à volta disso, 14 que existem. Nós temos uma sorte fantástica, que é, no Instituto Hidrográfico, há uma máquina destas. E esta máquina funcionou até 1970. E foi com esta máquina que se fez a previsão de marés à manivela, depois foi lá introduzido um motor elétrico e o pessoal já estava cansado de fazer tanta previsão. Prevê Sines agora. Agora prevê Setúbal. Deixa lá mudar ali os parâmetros, vou ali mudar a amplitude, a fase, a amplitude, a fase e a frequência, vou mudar aquilo ali naquelas rodas dentadas. A prever, agora prevê. Tem um aparelho elétrico. Bem, isto levou-nos uma ideia, ao Jorge, à Pilar e a mim, que é o seguinte. Nós podemos analisar as séries financeiras mais ou menos com a mesma ideia. As séries financeiras, não sei se têm ideia do que isto é hoje em dia. Quando nós começámos, nós dizíamos, empresta-me as tuas séries. Não tens aí, esses são 70 observações. Posso utilizar essas 70 observações para fazer as minhas coisas? Hoje, não é, são terabytes. São terabytes de informação. Há tic by tic das séries. Há milhares de séries financeiras no mundo inteiro. Isto tudo está à distância de um clique, mas é preciso saber ter um processo computacional que saiba analisá-las. E não é fácil, mesmo com os modernos computadores. Portanto, levou-nos a uma ideia, que é, porquê é que não fazemos uma coisa semelhante a isto, mas apenas com os períodos das séries financeiras? Ou seja, porquê é que não fazemos uma transformada de Fourier das séries financeiras, diária, semanal, mensal e talvez anual? E só fazemos a transformada de Fourier nesse momento e vamos ver se conseguimos fazer uma previsão das séries financeiras a partir daí. E foi isso que nós fizemos, trabalhámos nisto. É fácil, agora isto parece que é uma coisa muito rápida de dizer, mas isto só foi possível por várias razões. Uma das quais foi a nossa curiosidade quando vimos esta máquina. E em vez de fazer aquela pergunta derrotista que às vezes os alunos fazem, que é para que é que isto serve? Isso é o passado, isso não interessa. A nossa pergunta foi, como é que esta máquina funciona? Como é que isto é? No MAST, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ver uma coisa que não existe aqui, que é a máquina de cálculo dos coeficientes de Fourier, que é uma máquina assim de mesa, onde passam as folhas que vêm do tambor e onde alguém está ali e aquilo vai fazendo o cálculo dos coeficientes de Fourier, que depois se introduzem nesta. Mas para que é que isto serve? É a pergunta mais derrotista. Para que é que isto serve? Para já, para nada. Para saber. Depois no futuro vamos ver. Este trabalho está publicado, o trabalho que nós fizemos. A minha aluna Andréa Albino, que julgo que aí está também, está connosco, está ali atrás, que tem mais ou menos um quarto da minha idade, não sei bem como é. A minha aluna Andréa Albino, Jorge e eu estamos agora a trabalhar nisto, a tentar fazer uma coisa semelhante a isto, mas com a autocorrelação, estamos a ver como é que parece que funciona ainda melhor. Mas enfim, para que é que isto serve? É uma pergunta derrotista que às vezes se faz, nós devemos sempre responder, serve para saber. Serve para saber. Eu agora vou ler para ser preciso. Num discurso famoso feito em Stanford, em 2005, Steve Jobs descreve o efeito inesperado que teve a sua escolha da disciplina de caligrafia e tipografia como disciplina optativa. Sem ter feito essa escolha, diz ele, não sei, vamos pensar só um bocadinho. É um rapaz, um tech, um geek, um maluco, vai tirar uma disciplina de caligrafia e tipografia. Mas ele resolveu tirar. E disse o seguinte, sem ter feito essa escolha que eu fiz, e agora estou a citar, teria demorado muito mais tempo a introduzir nos computadores os tipos de letra, fontes, proporcionais, e o grafismo elegante e bem legível que hoje conhecemos. E depois ele diz, e como o Windows copia ao Mac, o mesmo se aplica ao Windows. Também teriam tido mais tempo. E conclui Steve Jobs, nunca sabemos para que nos vai servir o conhecimento, só o sabemos mais tarde. Vou citá-lo agora em inglês, para ter o gosto desta frase tão modesta e tão fantástica. Again, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward.
So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust into something, your gut, destiny, life, karma, whatever. But trust. Aprender, trust it. You will connect the dots later. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa paciência. E ainda tenho uma frase. Isto mostra que eu não sou propriamente um bom político, porque um político termina com aquela frase que quer que batam palmas. Não? A última frase é esta. Esta foi a minha última aula antes da próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.